Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje nós vamos falar especificamente do jogo de Brasil e Paraguai. A estreia da seleção brasileira com o comando do Carlo Ancelotti aqui, né, jogando no Brasil. O primeiro jogo acabou no empate com o Equador, mas aqui dentro de casa conseguimos aí uma vitória. Uma vitória assim que não foi uma vitória expressiva, né, como a gente está de costume a ver da seleção brasileira, só que a gente já tá, né, esse costume meio que já acabou. Eu diria porque por conta de alguns fatores. Do porquê a seleção brasileira realmente se tornou uma seleção que ficou muito presa ao passado. Passado esse de vitórias, passado de nunca ter ficado fora de uma Copa do Mundo, passado vitorioso. Só que atualmente nós estamos em um outro patamar, uma outra condição, né? As seleções europeias, tanto as europeias quanto as seleções aqui da América do Sul, tanto a América do Sul quanto a América do Norte, só que a América do Sul mais, se fortificaram, ficaram mais fortes, mais ofensivas. Temos diversas seleções, como o Paraguai, por exemplo, Argentina, que tem jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro, e esses jogadores estrangeiros que atuam no Campeonato Brasileiro tendem a ter uma performance um pouco até interessante, uma performance boa dentro do Campeonato Brasileiro, né? A gente vê casos como do Cano, do próprio, apesar dele estar lesionado agora, mas o Caleri também teve uma temporada há uns 2 anos atrás, né? 1 ano e meio atrás, teve uma temporada boa no São Paulo, né? Então, assim, a gente vê jogadores estrangeiros jogando o fino da bola aqui em solo brasileiro. Técnicos também, técnicos argentinos que estão em alta em evidência lá fora, né? Como, por exemplo, o caso do Simeone, que treina o Atlético de Madrid. Se eu não tiver enganado, é o Simeone, né? Que treina o Atlético de Madrid já há muito tempo. Inclusive é um dos técnicos mais bem pagos, né, do mundo. Mas enfim, Carlo Ancelotti, primeiro técnico estrangeiro a treinar a seleção brasileira, né? E, gente, pessoal, é tempo. A gente sabe que mesmo o Ancelotti tendo o gabarito que ele tem de ganhador de Champions League, ganhador de vários títulos internacionais, títulos nacionais, ele é eu acho que é o único técnico que já ganhou campeonato italiano, campeonato espanhol, campeonato francês e eu acho que o campeonato inglês. O inglês eu não tenho essa certeza, né? Mas eu sei que ele é o único técnico que já ganhou as principais ligas do mundo. Inclusive, eu acho que a Liga Alemã também ele ganhou. Então, assim, é um técnico diferente, é um técnico diferenciado, né? E a gente sabe que tudo leva tempo, né? Ele tá começando o seu trabalho agora. Estamos classificados já para a Copa do Mundo. Eu acredito que esse trabalho dele não tem que ser somente nessa Copa do Mundo, mas tem que se estender até a outra próxima Copa, que aí a gente vai ter em definitivo, né, a gente vai poder julgar melhor. Mas vamos lá, eu separei alguns vídeos aqui pra gente ver, a gente vai ver junto aqui, e vamos lá. Bom, galera, eu separei alguns vídeos aqui pra gente ver, né, o primeiro deles aqui é do canal Mundo da Bola, né, não posso esquecer de dar os créditos aqui. Mas antes de tudo, eu quero mostrar algumas matérias que saíram em veículos internacionais de comunicação sobre a primeira vitória do Carlo Ancelotti pela seleção brasileira. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Bom, isso daqui foi um corte que eu peguei do TNT Sports. Primeiro aqui, ó, o Jornal da Espanha, o AS, um dos principais jornais da Espanha, disse o seguinte: Ancelotti muda a cara do Brasil. Há quem vai discordar, há quem vai concordar. Eu concordo, tô gostando bastante do sistema defensivo da seleção brasileira. Muitos falam que a seleção brasileira é um time, né, que é a nossa característica, né, dos nossos jogadores, é de serem jogadores mais ofensivos, de jogar pra cima, né? A seleção brasileira é uma seleção que tem que ir pra cima, mas se nós tivéssemos trancado a casinha lá no jogo contra a Croácia, talvez a gente teria passado aquele jogo, né? Então, a parte ofensiva de uma seleção é super importante. Ainda mais geralmente os italianos têm essa característica, né, de serem mais defensivos, e assim, até então sempre deu certo pra Itália, apesar da Itália estar passando por um momento meio ruim, né, mas eu tô gostando bastante do sistema defensivo da seleção e agora falta só acertar o ataque, né? O ataque
logo mais eu acredito que a gente acerta. E aqui o jornal argentino Olé disse o seguinte: Brasil de Ancelotti foi protagonista, como há muito tempo não era. Bom, o protagonismo da seleção brasileira vai vir a partir de títulos, né? Quando a seleção brasileira conquistar novamente o público, né, o povo brasileiro, coisa que falta a seleção brasileira fazer, jogar com mais raça, com mais garra. Eu acredito que o Carlo Ancelotti vai talvez recuperar, eu sei que ele não é nenhum mágico, mas eu acredito que ele vai recuperar um pouco desse espírito esportivo dos jogadores brasileiros, né, de ir pra cima e buscar a vitória. E eu acho que é isso que a seleção tem que fazer, tem que ir pra cima buscar a vitória. E aqui a gente tem uma outra matéria do outro jornal espanhol, Mundo Desportivo, que diz o seguinte: Brasil mostrou sua melhor versão. Sinceramente, eu não acredito que essa é a melhor versão que o Brasil possa mostrar pra gente, né, pro público. Eu acredito que o Brasil possa ser muito mais melhor. Nós temos jogadores para isso, temos todos os requisitos, as características, temos zagueiros bem interessantes, né, principalmente acho que é o Wanderson o nome dele, né, que joga lá na França, lá me surpreendeu bastante. Um jogador com uma característica defensiva muito interessante. No primeiro jogo ele conseguiu conquistar, né, a torcida brasileira por conta dessa característica dele de ser um zagueiro, né. A gente tinha, por exemplo, o caso do Lúcio. Acredito que dificilmente a gente vai ter um Lúcio lá na frente. Talvez tenha, mas não com as mesmas características do Lúcio, né, na seleção brasileira. Mas, assim, vamos ver, o futuro dirá. Só o futuro vai dizer o que vai acontecer com tudo isso daí. Obviamente que o Neymar é um jogador importantíssimo para a conquista do título da Copa do Mundo de 2026. Só que assim, eu acredito que a seleção não tenha que depender só de um jogador, não tenha que depender só de Neymar, né? Ainda mais porque nós temos jogadores como Vinícius Júnior, Rafinha, Rodrigo, o Casemiro que é um jogador que eu gosto muito, que tem uma característica muito interessante. Por muito tempo ele foi o melhor volante lá da Europa, né, diria eu. E assim, a gente tem todos os requisitos para conquistar essa Copa do Mundo. O que falta? Determinação, garra, espírito para ganhar, ir para cima e é isso. Bom, separei um vídeo aqui pra gente ver. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui. Se você achava que a estreia vitoriosa do Ancelotti ia passar batida, achou errado. A primeira vitória do técnico italiano no comando da seleção brasileira já tá dando o que falar. E não é só por realmente. aqui, não. A repercussão foi mundial. Jornalistas, ex-jogadores, torcedores e até rivais se manifestaram. E as reações? Vão desde elogios empolgados até críticas veladas, passando por comparações com técnicos históricos da amarelinha. Mas calma, antes de te mostrar o que estão dizendo lá fora e o que pode mudar no rumo da seleção a partir de agora, fica com a gente até o final. Porque tem uma Inclusive, Bruno Guimarães fez uma partidaça, tá? Claro, eu vou querer saber o que você Ele e Casemiro. Vem com a gente. Faltou pode ser só o começo de algo muito maior. Faltou só colocar o Antony, né, pra jogar um pouco, né? Mas aceitou o desafio de comandar a seleção brasileira. Acredito que o Carlo Ancelotti, ele... Disseram que ele não conhecia a vitória era mais importante, né? Que não teria pulso para lidar com a pressão, que o estilo europeu não encaixaria no DNA do Brasil. Mas bastou uma vitória, uma atuação convincente para mudar o tom da conversa em várias partes do mundo. O jornal El País, da Espanha, escreveu com precisão cirúrgica: a seleção brasileira não apenas venceu, ela convenceu. Sob o comando de Ancelotti, vimos um Brasil com ideias claras, triangulações conscientes e, principalmente, uma serenidade tática que há muito tempo não era vista com a camisa canarinho. Essa estreia não foi uma resposta aos críticos. Foi uma aula silenciosa de como se ganha respeito no futebol. Já o The Guardian, da Inglaterra, optou por uma análise mais histórica. O Brasil de Ancelotti lembra, em certos aspectos, a serenidade da era Parreira em 1994, combinada com os mecanismos modernos que só um treinador, com 4 Champions League no currículo, saberia empregar. Se esta estreia é indicativa do que está por vir, talvez tenhamos presenciado o início de uma nova era dourada. Eu gosto do Ancelotti, né? Mas também não vamos exagerar tanto assim, né? E emocional. Há algo de simbólico em ver um europeu conduzindo o maior símbolo do futebol latino-americano com tanta sensibilidade. Ancelotti não tentou transformar o Brasil em uma cópia da Europa. Pelo contrário, extraiu do elenco o que há de melhor e orquestrou com o cuidado de quem entende que o futebol também é afeto, gesto técnico e afeto coletivo. E na Gazzetta dello Sport da Itália, a reação foi quase poética.
Não foi a vitória que impressionou, foi o modo como ela se desenhou. Ancelotti, como um maestro calmo diante da tempestade, fez da seleção um coral afinado. O Brasil parecia saber exatamente o que fazer em cada setor do campo. Não houve pressa, não houve desespero, houve futebol. E isso, para um povo que respira a bola, é tudo. Além dos jornais, grandes nomes do futebol não deixaram passar batido. Pep Guardiola, em entrevista, foi questionado sobre a vitória da seleção e não hesitou. Carlo é um gênio. Se ele conseguir manter esse nível de controle emocional no ambiente da seleção brasileira, vai ser difícil parar esse time. O controle emocional ultimamente, o Brasil Zidane, ex-jogador e também técnico, emocionalmente anda muito, sei lá, abalado, ainda mais por conta daquela... A gente vê por conta do jogo contra a Argentina, né? O Brasil praticamente peidou pra Argentina. Foi isso que aconteceu. O Brasil voltou a jogar com alma, mas agora também joga com cabeça. Isso é raro, isso é Ancelotti. A vitória da seleção brasileira sob o comando de Ancelotti foi mais do que um bom resultado no placar. Foi, na prática, a primeira amostra concreta do que o treinador italiano pretende construir com o elenco nacional. E o que se viu em campo foi um time diferente, mais sóbrio, mais compacto e, acima de tudo, com um plano de jogo claro. Logo nos primeiros minutos, já era possível perceber algo raro nas partidas anteriores: organização. A equipe se apresentou em um 4-3-3 com variações táticas bem definidas. Sem a bola, o time recuava em bloco médio, deixando pouco espaço entre as linhas. Com ela, o Brasil mostrava paciência, trocando passes curtos com triangulações pelos lados e buscando o momento certo de acelerar. Nada de pressa sem direção, nada de correria pela correria. O meio-campo foi um dos setores mais elogiados. Pela primeira vez em muito tempo, não parecia um espaço vazio. Eu tô gostando bastante da defesa, né, da zaga. Meio-campo recuperou aquela característica, né, do jogador brasileiro, assim, característica que a seleção... Porque a seleção tem jogadores bons, né, no meio-campo, Antes era enfim. uma transição lenta e previsível, agora ganhou fluidez. Na defesa, destaque para a postura do time quando perdia a bola. A pressão pós-perda funcionou em vários momentos. Isso que eu gostei da seleção brasileira. Eles perdiam a bola nessa partida e já iriam recuperar. Coisa que eles não fizeram no jogo contra a Argentina. Não teve pressão de bola. Um problema recorrente em jogos anteriores da seleção. No ataque, o brilho individual apareceu, mas sempre inserido dentro de um sistema coletivo. Os pontas não jogavam isolados. Havia aproximação, troca de posições e, o mais importante, leitura de jogo. Em vez de insistir em dribles previsíveis ou cruzamentos aleatórios, os jogadores mostraram paciência para encontrar a melhor jogada, o que se traduziu em chances mais claras e finalizações com mais... Pô, a gente tem que falar também daquela cabeçada do Matheus Cunha, né? O cara, ao invés de cabecear pro gol, cabeceou pro lado. Como que um atacante cabeceia a bola pro lado? Obviamente ele se redimiu depois, né, dando um passe pro Vinícius Júnior, só que eu não vou esquecer daquela cabeçada não, cara. E isso é algo que exige treino, repetição e comando. Algo que claramente Ancelotti já começou a implementar. Outro ponto importante foi a mentalidade do time durante a partida. Mesmo em momentos de pressão ou quando o adversário tentava crescer, a seleção O mental é muito importante. Não houve chutões, não houve perda de controle. Houve sim maturidade, algo raro de se ver em estreias. O Brasil soube administrar... Isso que eu gosto do Carlo Ancelotti, ele traz esse controle emocional, né? Conquistando o elenco, enfim, é um cara excepcional, né? Com pouco tempo de trabalho, com jogadores ainda se adaptando a um novo comando técnico. Isso mostra que, mesmo sem mágica, Ancelotti trouxe algo essencial: clareza de ideias. Ao fim da partida, a sensação era de alívio e entusiasmo. O torcedor viu um time que parecia saber o que fazia com a bola. Um time que não se entregava ao improviso, que não dependia de lampejos individuais, que tinha estrutura. Claro, ainda é cedo para tirar conclusões definitivas. Concordo. Uma vitória isolada não define um ciclo, mas ela pode sim definir um rumo. E pelo que se viu nesse jogo, o rumo parece ser promissor. Então é isso, meus amigos. A estreia de Ancelotti foi mais do que uma vitória comum. Foi um recado, um aviso silencioso. Não é a estreia, né? A estreia foi um empate. Esse aqui foi o segundo jogo, mas... esteja reencontrando o caminho. Mas calma, é só o começo. Ainda tem muita coisa para acontecer. Muito jogador para mostrar serviço e muito teste pela frente.
Mas se esse primeiro jogo serviu de termômetro, o calor começou a subir. Agora eu quero saber de você. O Carlo Ancelotti é muito cedo pra falar qualquer coisa, né? Eu acho que é muito cedo pra gente falar que a seleção brasileira voltou a ser aquela seleção de 2002 ou a seleção de 94, muito cedo. Mas a gente tem aí indícios de que a seleção vai, obviamente, ter uma melhora. E teve uma melhora significativa na defesa. Isso era importante. Agora falta uma parte mais ofensiva. Eu acredito que o Neymar vai trazer essa parte um pouco mais ofensiva. Só que a gente também não tem que se apegar somente ao Neymar, né? A seleção brasileira tem grandes jogadores que podem assumir esse protagonismo. E a Copa do Mundo de 2026 provavelmente vai ser a última do Neymar. Então, assim, a gente tem que buscar jogadores que assumam esse protagonismo. Coloca a bola no peito, debaixo do braço e fala, vambora, né? Assim como a seleção argentina fez na última Copa, né? Com o Messi assumindo o protagonismo. Eu acredito que o Neymar tinha que assumir o protagonismo nessa, só que a gente tem que ver se ele quer assumir esse protagonismo também. Tem essa daí. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, né? Se vocês gostaram, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha, comenta. E é isso aí, até o próximo vídeo. E tchau, fui nessa.